Eu não ia falar sobre esse assunto hoje, mas eu resolvi falar. É uma atriz famosa, acabou de falecer, então eu resolvi abordar esse tema hoje sobre as perdas, né? Quem está passando nesse momento por esse luto e precisa de uma palavra de carinho, atenção, de reflexão. Esse talvez seja o termo mais certo, reflexão. Porque o que, que acontece? Há muito tempo atrás eu trabalhava no CTI e fui trabalhar lá por opção, por não querer aceitar a morte. Então eu falei, eu vou enfrentá-la a partir do momento que eu estou trabalhando num setor onde isso é uma constante, eu vou enfrentar essa situação. E foi um aprendizado maravilhoso. Porque o que, que aconteceu? Eu passei a entender que não era a quantidade de tempo que se vivia, mas a qualidade de vida que se tinha. Chegava um ponto que as pessoas desistiam de tá vivendo, desistiam de estar sofrendo. Então ali era uma transição. Então o que, que eu passei a entender? Naquele momento eu passei a entender que aquilo ali o corpo só era uma carapaça, só era uma armadura, sabe? Mas que a essência da pessoa, ela tá viva a partir do momento que ela não foi esquecida. Então, a partir do momento que ela está no coração das pessoas, ela nunca, nunca é esquecida. Ela sempre vai viver dentro do coração daquelas pessoas. E ela foi uma viagem, ela só saiu de um lugar e foi para outro. Mas na sua essência, ela continua viva quando ela for lembrada, quando ela foi amada. E essas coisas é o que todo mundo vai levar da vida. Quando a gente for, essas imagens é que vão estar na nossa cabeça, dos momentos, dos amores, sabe, dessas coisas maravilhosas que a vida pôde proporcionar, essas visões maravilhosas que a gente teve durante a vida. Então, eu digo para você o seguinte: você que está passando pelo luto, respeite esses 60, 90 dias e depois recomece imaginando que essa pessoa está num lugar bacana, imaginando que tudo que ela fez foi muito bacana e entendendo que para tudo é um prazo finito, seja para a natureza, seja para tudo tem um começo, meio e fim. Então, a partir do momento que você entende que tudo isso é um processo natural e que isso tudo vai fazer parte do nosso contexto, a gente começa a lidar com mais facilidade, com menos dor e com menos apego. Esse talvez seja o grande aprendizado, o apego às coisas e não são importantes. O apego às pessoas, entendeu? Então tenha sentimentos bons em vida quando a pessoa está ali perto de você, ame, tenha gratidão, tenha esses sentimentos maravilhosos que possam ah, fazer diferença na vida dela nessa existência. E depois que ela se for, tenha oração, coloque ela num bom lugar, tenha carinho por ela que se foi. Não sempre que puder, lembre-se, mas de uma maneira boa, como uma viagem que ela tenha feito e que ela está num lugar legal. Então é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. Por mais que seja um processo que não é fácil para ninguém. Ultimamente eu perdi uma pessoa que era significativa. E só que o que você tem que fazer? Você tem que ressignificar isso tudo, entender que era o melhor para a pessoa. A pessoa, às vezes a gente pensa o que é melhor para nós e não é assim. Tem que ser o melhor para a pessoa. Essa pessoa ela tinha desistido de viver há algum tempo atrás. E ela foi definhando, 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 e até o prazo que ela foi mesmo. Então, a filha veio me perguntar assim, Tânia, minha mãe está desistindo de viver, ela não está comendo, não está isso. Eu falei para ela, deixa,
ela seguir o caminho, é o que ela está escolhendo. Então, para os filhos entenderem isso, não é uma coisa fácil, mas é o que ela tinha decidido. Então, a gente tem que também respeitar. Então, quando eu trabalhava no CTI, eu via muito isso, que por mais que a família achasse que tinha que, sabe, a pessoa tinha que, a todo custo tinha que sobreviver, eu via exatamente isso, a exaustão daquela pessoa de ter lutado tanto, mas que ela precisava de um refrigério, de um descanso, de uma paz, e ela se deixava ir, Deus levava. Então é um momento complicado, é um momento difícil, é um momento de reflexão, mas também de desapego, sabe? Assim, muitas vezes na minha vida que eu tive que confrontar isso, Deus me deu uma paz que eu falava assim, ah, até antes do acontecido eu ficava mais agoniada. Na hora que aconteceu, eu sentia uma paz, eu sentia Deus ali perto de mim, eu sentia uma coisa que transcende, que eu não consigo muito explicar, só que eu consigo dizer que era Deus, porque era uma paz tão profunda, de entender. Essa pessoa veio aqui, fez o que tinha que fazer, cumpriu a sua missão e foi para onde tinha que ficar, e tá tudo bem. Sabe, não tinha desespero, não tinha choro, não tinha, sabe, só tinha gratidão por tudo que aquela pessoa tinha feito para mim. Então, eu vou te dizer que em certas horas Deus é consolador, Deus é maravilhoso, Ele te dá suporte, Ele te dá coisas que você não consegue, tem coisas que eu não consigo explicar, tem coisas que eu não consigo explicar. Eu só sinto, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a força de Deus, isso durante toda a minha existência. E assim, transcende qualquer compreensão lógica, por mais que eu seja extremamente racional, eu gosto de ser racional e tal. Deus vem e quebra todos os esquemas, Deus vai e devasta tudo que eu penso, tudo que eu acho, e me mostra as coisas diferentes, me faz sentir coisas diferentes. Então eu digo o seguinte, você que está passando por essa situação, olha, não seja a sua vontade, seja a vontade de Deus. Coloca como sendo assim, porque Ele dá o aconchego, o refrigério, a força de você estar lutando, conseguindo superar e aceitar. Beijos.